A última aqui já estão acostumados então, beleza. Ô, galerinha, olha só. Eu sei que, imagina, sexta-feira, a última aula, e nós sabemos que, né, gostar de física e matemática não é para todo mundo. Então, pô, peço realmente força aí para vocês, raça. Amém. Galerinha, olha só. A aula de hoje é mais para fixar. Meu Deus, o que é isso? Galerinha, o negócio é o seguinte. Na aula passada nós começamos a estudar os gases, certo? Nós vimos que gás, aliás, tu vê, né? Na hora de revisar essa aula no 3A, eu vi que eu tinha esquecido um detalhe, vamos ver se eu esqueci aqui também. Nós vimos que gás é um monte de bolinha, soltas umas em relação às outras, né? A galera, para tentar entender o que era o gás que preenche, por exemplo, esse balãozinho, começou a viajar na maionese e criaram uma ideia de gás. Por isso virou o gás ideal, porque veio de uma ideia. Aí o pessoal começou a perceber que na prática esses gases, eles não eram exatamente como o ideal. Mas existem os gases verdadeiros, gases reais, hidrogênio, argônio, ar atmosférico, oxigênio. E existem gases imaginados pelos cientistas. Um gás específico, feito de bolinhas perfeitamente redondas, que se chocam de maneira perfeitamente elástica, é o gás ideal. Por incrível que pareça, existem gases reais que se comportam como ideal. Esses gases são chamados de perfeitos, porque ele funciona perfeitinho como eu imaginava. Perfeito. Para que um gás real seja perfeito, ele deve ter alta temperatura e baixa, porque se eu esfrio um gás demais, ele tende a ficar líquido. Se eu espremo um gás demais, ele tende a ficar líquido. Nós temos exemplos disso no nosso dia a dia, certo? O isqueiro, por exemplo, é um exemplo clássico disso. Espremeu tanto o gás liquefeito de petróleo que virou um líquido. E na verdade nós vimos pelo diagrama de fases, né, que o nome certo deveria ser vapor liquefeito de petróleo, porque gás não pode mais ficar líquido, porque ele passou da temperatura crítica, lembra? Tem aquele detalhezinho. Bom, nós vimos que gás apresenta pressão, volume e temperatura, que são as três variáveis do estado de um gás. Três variáveis que tinha na prova, não tinha? Te falei, né, que é uma questão tão boba que não dá nem pra dar dica, né? Era só pra ver se o cara tava ligado na aula. Pressão, quem foi o cara que mediu pressão pela primeira vez na história? Registrada. Pascal é a unidade, parabéns, Pascal é a unidade. É aluno do Galileu, Torricelli. Ó, Torricelli, ele mediu usando um barômetro. Quanto é que, aliás, o que ele tinha na bacia para poder medir? Mercúrio. Quantos milímetros de mercúrio ele mediu? 760 milímetros de mercúrio. Então, com isso, a gente sabe que uma atmosfera de pressão é o mesmo que 760 milímetros de mercúrio. Porém, em Pascal, que é o sistema internacional, são 100 mil Pascal. Eu falava 100 mil e escrevi 10 na 6, né? 100 mil. O amigo me olhando esquisito, eu, o que houve? Tô com um tatu no nariz. E ele me olhava estranho, e eu, 100 mil. E aí ele disse, mas quanto que é mesmo? 100 mil, pô. Eu olhava cheio da razão do quadro ainda. Ele disse, mas tá 10 na 6 lá. Eu, mas é isso? Aí é que eu me toquei, meu Deus, 10 na 5. Né? 10 na 6 é o que eu queria na minha conta bancária, 1 milhão, certo? 10 na 5. 10 na 5 Pascal. E ainda dou mais uma dica. Além de saber que um ATM é 760 milímetros de mercúrio, que são aproximadamente 100 mil Pascal, ainda vale lembrar que é o mesmo que 10 metros de coluna d'água. Certo? Então é muito legal. O cara que tem essa lembrança dessas 4 formas de pressão, ele mata um monte de questão de vestibular com regrinha de 3. Certo? Então por isso que é importante a gente exercitar isso aí na nossa memória. Mas eu não estou muito preocupado com pressão, porque tu pode usar o que tu quiser na pressão. Volume, como é que se mede volume? Metros cúbicos é o sistema internacional, parabéns. Litros, né? Galão se quiser, você vai para fora do país, tu mede em galão. Centímetros cúbicos, mililitro. Não me
importa. Fico até feliz que vocês lembrem que volume no SI, no sistema internacional, é metro cúbico. Agora, temperatura só em Kelvin, que não me aparece com Celsius ou com Fahrenheit aqui. Por que eu estou tão magoado com os outros? Porque eu já vi aluno bom meu bater na trave em vestibular, às vezes de medicina, que é uma coisa chata de fazer, né? E porque ele não botou Kelvin na temperatura. Certo? O cara me erra uma questão porque esquece uma coisinha boba ali, imagina, bate na trave no vestibular, tão difícil. Então, por favor, tá mexendo com gás, vai fazer um cálculo, tem temperatura no meio, Kelvin, combinado? Como é que passa de Celsius para Kelvin, que é o mais clássico? 273. É só somar 273. Show de bola. Tu vê, tu me falando isso, ó, um amigo me perguntou na outra sala, professor, é só subtrair 273, né? E eu confirmei. Eu vou falar depois, não, mas eu estava falando que era de Kelvin de Celsius para Kelvin, né? Por isso que é subtrair 273. Mas tu vê, né, cara, quando tu não pensa na hora de responder, né, tu pode falar merda mesmo sabendo daquilo. Tem que pensar toda hora, não pode botar no automático. Tranquilo, até agora a revisãozinha honesta. Quando os caras começaram a estudar gás, tinham quantas coisas para variar? 3, porque são 3 variáveis do estado do gás. Tu imagina se o cara deixa as 3 variar ao léu e depois vai tentar entender como é que uma interfere na outra. O cara fica doido? Por isso que eu vou manter uma constante e vou variar só 2. Qual que é a mais fácil de manter constante em um gás? Pressão é relativamente fácil, mas mais fácil ainda é botar ele num negócio de aço, que o volume é fixo. Aí o volume é fixo, né? Por isso que a primeira lei que a gente estudou foi a isovolumétrica, que é isométrica, ou ainda isocórica, que é um nome feio. Já que o volume vai ser constante, eu não vou botar V, porque ia dar uma reta. Eu não vou botar V aqui, porque vai dar uma reta. Concorda comigo? É por isso que eu não uso V. Eu uso P e T. Dobra a temperatura em Kelvin. Dobra a pressão. Triplica. Por isso que é uma reta crescente passando pelo 0, 0. Como é que ficou então a lei de Charles? P1 Pode ser matematicamente P1 sobre igual a P2. Essa é a expressão matemática da lei. E como é que seria em bom português essa lei? P é inversamente proporcional? Sim, quando um gás tem cons, a sua é de a sua temperatura em... Olha como é cheio de detalhezinhos que tu foi escrever ela toda, né? Professor, vão me pedir para escrever a lei? Acho que não, né, cara? Esse pedir babaca é, né? Pelo amor de Deus, ó, decore a lei e tal. Não é essa a ideia. Mas mesmo que tu não tenha decorado ela, se tu entendeu que existe uma proporcionalidade, né? Tu consegue te virar ali, né? O detalhezinho era não esquecer que a temperatura é em Kelvin, não esquecer que o volume é constante. O Charles conheceu um amiguinho, lembra? O Gay-Lussac. Diz que juntinhos, eles no laboratório, certo? Sacanagem, é só que o cara tem nome de gay, né? Ficar fazendo piadinha idiota. É mentira, o cara era macho pra caralho. O Gay-Lussac, diz até que pegava o Charles, tão macho que ele era. Esquece, nada a ver. Então assim, ó, o Charles e o Gay-Lussac começaram a estudar outra coisa no laboratório. Claro, já que o volume estava constante, nós vamos deixar agora a pressão constante e o volume vai mudar. A estrutura para deixar a pressão constante é aquela, tu bota um êmbolo móvel e bota um pezinho ali em cima. Já que pressão é força sobre área, como essa área é constante e a força-peso aqui é constante, a pressão é obrigatoriamente, se eu aumentar a temperatura, o êmbolo sobe, aliviando a pressão. Se eu diminuir a temperatura, o êmbolo desce, obrigando a pressão a se manter constante. Então não é difícil usar esse sistema no laboratório. Dobra a temperatura. Dobra o volume, triplica. Em Kelvin, se tu dobrar em Celsius, não vai dobrar. Certo? Porque dobrar em Celsius não é dobrar de verdade. Concorda comigo? Porque Celsius não mede do zero verdadeiro. Então beleza, diretamente proporcional. Nos livros mais antigos, isso é chamado de segunda lei de Charles, tu vê. Não botava o nome do Gay-Lussac. Nos livros mais modernos, por justiça, aparece o nome dos dois caras responsáveis. Lei de Charles e Gay-Lussac. Quando quando a pressão é constante, o volume ocupado pelo gás é de a temperatura em Kelvin, ou se tu preferir a temperatura absoluta. Já deixamos duas coisas constantes, falta qual? E temperatura é uma encrenca deixar constante. Por isso que veio depois esse estudo. Me dá assim, ó, porque o gás ele é safadinho.
Se tu espreme, ele tende a esquentar. Se tu expande, ele tende a esfriar. Me dá exemplos na tua vida disso. Tem que ser um gás que tu espreme e tu percebeu que esquentou. Os guris fazem isso sempre. Ou de como é que é o nome? Encher a bola. Pessoal, e aquele Cara, que quando tu espreme? enche a bola, ela fica aquecida. Ou a bomba. Claro que tem a ver um pouquinho com atrito, né? Mas sem dúvida uma parte desse aquecimento foi porque tu espremeu o gás. E quando tu espreme um gás, ele esquenta. E desodorante? E o desodorante é o contrário. Parabéns, expandir o gás fica geladinho. Tu tá vendo como é difícil manter um gás com a temperatura constante? Por isso que a lei de Boyle e Marriott veio depois das outras. Porque até os caras descobriram um equipamento que obrigava o gás a ficar a temperatura constante, né? Se bicaram um pouquinho. Uma outra questão que é importante lembrar no vestibular, às vezes eles cobram isso, está em voga essa história dos combustíveis, né? Flex, é bicombustível, é tetrafluoro, né? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas, por exemplo, como é que tu vai explicar, se eles te perguntarem, como é que explode o combustível no motor diesel se o motor diesel não tem vela, não tem faísca dentro do motor para explodir o combustível? É porque o ar é tão espremido que fica tão quente, 600 Kelvin mais às vezes, que quando tu injeta o combustível já está na temperatura adequada para explodir, né? Então lembrar que quando a gente espreme um gás ele tende a esquentar e quando expande tende a esfriar. Quando os cientistas aprenderam a fazer uma máquina que a temperatura ficasse constante, deu para estudar a transformação isobárica é o barômetro, né? Isotérmica. Já que a isotérmica adianta medir temperatura, senão seria uma reta boba o gráfico. Eu não quero isso aqui. Ah, vou botar a temperatura aqui. Não quero, pô, fica assim o gráfico tosco. Claro, é pressão. É a primeira vez que as grandezas ficaram em... Porque se eu aumento o volume, as moléculas ficam se chocando menos. E a pressão... Por isso que o gráfico fica uma hipérbole equilátera. Na matemática a gente chama ela assim. Aqui na física ela vai se chamar isoterma. Por que isoterma? Porque é o gráfico de uma transformação isotérmica. Né? Isotérmica. Ficou assim a fórmula, né? P vezes V igual a P vezes V. Lei de Boyle e Marriott. Precisa decorar o nome, professor? Eu acho ridículo ter que decorar nome. Mas tu sabe que tem questão de vestibular que às vezes é um pouco ridícula. Então tu tem que te preparar. Qual é o nome da lei? Boyle e Marriott. Eu acho muito difícil que te cobrem isso, entendeu? Eu fico repetindo para dar mais chance de, né, buscar ela lá numa emergência. Mas espera aí. Na natureza não tem nenhuma regra dizendo que não pode mudar a temperatura, volume ou pressão. E se na natureza mudar os três? Aí não dá para calcular? Nós temos que dar um jeito, né? Os cientistas que estudaram esses estudos separadamente, eles começaram a perceber que tem que ter um jeito de calcular mesmo quando as três grandezas variam. Para poder ver como é que funciona, vamos ao laboratório. Vamos pegar um gás, botar num recipiente, medir pressão, medir volume, medir temperatura. Aí os caras iam lá, mediam essas três coisas, faziam a continha. Aí espreme o gás, esquenta, mede de novo, mede a nova pressão, temperatura e volume, mede os três de novo, faz a conta. Deu igual, caramba! Ah, não pode, coincidência. Coincidência. Esquenta mais, liga mais aí o fogo. De novo, mede a nova pressão, nova temperatura, novo volume, faz a conta. Porra, deu igual, mas não é possível. Tá errado. Não é possível. Tá igual, que merda é essa? E aí, traz o hidrogênio, porque o hélio aqui deve estar vencido, o hélio. Traz hidrogênio. Igual. Argônio. Pega o peido do Asdrúbal, não é possível. Pá, igual. Porra, que merda, hein? Parece mesmo que P vezes V sobre T é uma constante para uma certa quantidade de gás. Ou seja, quando fizemos com hidrogênio, 1 litro de hidrogênio na experiência, P vezes V sobre T deu um valor. 5 litros de hélio na segunda experiência, P vezes V sobre T deu um outro valor que se mantinha constante para aquele gás hélio, para aqueles 5 litros iniciais de hélio. Fizeram com pum, dava constante para aquela quantidade de pum. Tranquilo? Então tudo bem, cara. Se nós não formos mexer na quantidade de gás, podemos afirmar que o P antes multiplicado pelo V dividido pela temperatura é igual a P vezes V sobre T. Depois, tu consegues perceber que a equação geral, porque ela é geral, ela funciona em todos os casos, dos gases perfeitos, gás real com alta temperatura e baixa pressão, esta
esta fórmula, ela bota as outras 3 no bolso. Concorda comigo? Quem tem essa em mãos não precisa das outras. Porque se o cara falar que é isovolumétrica, Esquece o valor. corta o V, né? Porque o número aqui é igual aqui, né? Se o cara fala, olha, isobárica, tu corta os P's, não é isso? Se o cara cantar pra ti, sabendo que a transformação é isotérmica, tu elimina o T. Então tu não vai ganhar nenhuma daquelas fórmulas anteriores, tu só vai ganhar o que eu chamava de piviti por Votó, porque o professor botava zerinho aqui. Então piviti por Votó está impregnado na minha mente até hoje. Piviti por Votó, eu lembro de falar. Piviti por Votó, piviti por Votó. Bom, olha só. Tranquilo tudo ali? Tranquilo? Tem uma pegadinha na hora de fazer conta. O cara no vestibular, ele projeta assim números, um é o dobro do outro, um é o triplo do outro. Se o cara fecha o olho e sai multiplicando, dá uma conta do mal. Se o cara percebe, é o dobro, corta a corda 2. Ou é o triplo, corta a corda 3. A conta fica boba. Eles fazem de propósito, entendeu? Pro cara que sai fazendo a conta se ferrar e pro cara que é safo e tem uma malandragemzinha fazer em 2 minutos. Isso eu já vou te exemplificar. Mas peraí. P vezes V sobre T é uma? Essa constante tem que depender de alguma coisa, né? Uma constante nessa vida tem que ter a ver com alguma coisa. A galera começou a investigar, porra, de onde é que vem essa constante? Como é que a gente mede quantidade de matéria, galera? Número de mols, não é? Na química a gente precisa contar quantas moléculas nós vamos usar, né? E contar de molécula em molécula é uma doença. Aí os caras descobriram uma forma de contar de mol em mol, né? De pacote em pacote, né? É quantidade de matéria, mol. Os caras começaram a fazer a seguinte pesquisa. Traz 1 mol de hidrogênio. Vamos fazer a conta. P vezes V sobre T dava 8,3. P vezes V sobre T, com 1 mol de hidrogênio. Vamos fazer com 2 mols. Dava 4,15. Caiu pela metade. Vamos fazer com meio mol. Dava 16,6. Eles, caramba! Quando dobra o número de mols, a constante cai pela metade. Quando triplica o número de mols, a constante cai para 1/3. Opa! Eu estou percebendo que o número de mols está relacionado, P vezes Z sobre T está relacionado com o número de mols. Concorda comigo? Como eles perceberam que P vezes Z sobre T não dependia do tipo do gás? 1 mol de hidrogênio correspondia à mesma forma que 1 mol de hélio, 1 mol de pum. Tu vê que loucura? Na hora que eles perceberam que P vezes Z sobre T era proporcional ao número de mols, eles viram que dividindo P vezes V sobre T por N, dava uma constante. Mas aí não era uma constante qualquer que variava. Era uma constante universal, que não dependia do tipo de gás. Não dependia nem do número de mols. É ridículo, cara. Tu pega qualquer gás dessa vida, mede a pressão e o número de mols, tu faz aquela conta, dá 8,3 no sistema internacional. É como se alguém tivesse entrado na mente de Deus e descoberto o número que Deus usou para projetar os gases. É bizarro. Tem gente que até usa isso como prova da existência de Deus. Tá aqui? Se Deus não tivesse feito essa constante universal dos gases perfeitos, nada ia funcionar. Muito legal essa maneira. Eu ainda não estou convencido, mas é legal. Ó, o negócio é o seguinte. Vou chamar isso de R. P vezes V sobre T vezes N é R. E aí eu passo multiplicando. Essa é a famosa equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron. Eu passei boa parte da minha vida chamando de Clapeyron. É Clapeyron. Eu adoro, eu lembro que assim, né? Essa equação, a galera que fala, lembra? Puta velha, não rejeita tarado. É provável que teu pai fale assim, cara. Te juro, é uma piada tão velha. Provavelmente teu pai escutou isso. Tem aluno que é malicioso, né? Tu sabe, né? Eles falam, professor viado não rejeita tarado. Nada a ver. Nada a ver. Cara que estudou, ele dá um monte de macete assim, com a fórmula de física. É, esse aí eu não gostei. Agora, olha só. Pra mim, o melhor, o que prova a genialidade do brasileiro, o padre se amarrou nos balão, lembra? Se amarrou nos balão e vazou a periferia, né? Isso foi num dia. Eu te juro, no outro dia eu fui dar aula de estudo dos gases. Eu escrevo, então, puta velha, não rejeita nada. Aí daqui a pouco o grito, senhor, tu sabe a nova dedução dessa fórmula? Não, qual é? Padre voador não retorna à terra. Cara, e não demorou uma semana, foi do dia pra noite, cara. Eu queria saber quem é o filho da mãe que inventa isso, né? Imagina, ele fica pensando, peraí, vamos fazer uma boa aqui, o padre
Porra, como é que conecta as coisas? Eu acho que essa só perde para aquela 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre Belina, né? Que é da fimose, aquela é imbatível. Mas essa aí é muito boa. É muito boa. Padre voador não retorna à Terra é uma boa maneira de lembrar. Agora olha só o perigo. Este R, quanto é que eu falei que era o R para ti? Eu falei 8.3, né? Isso é no sistema internacional. Quais são as unidades do sistema internacional mesmo? Quais são as unidades? Vamos ver aqui, me ajuda, ó. Pressão é como? ATM? Pascal, volume. Metro cúbico, temperatura. Kelvin. E número de mols é mol. Concorda comigo? Eu escrevi as unidades, teve gente que reclamou, porra, calma cara, tu não vai fazer conta com a unidade. Outra, eu decorei aquela unidade. Tu viu que eu fui usando a fórmula para lembrar a unidade. Eu não sou doente de ficar decorando a unidade. Eu olho para a fórmula e lembro. Porém, é mais comum nessa parte, a gente, em vez de usar o estudo dos gases, a gente usa, em vez de usar o sistema internacional, a gente usa outro sistema. Nesse outro sistema, a constante fica 0,082. Atmosferas, litro, mol Kelvin, ou Kelvin mol, tanto faz. Aí o cara coloca isso aqui na prova, né? Aí o aluno vem com a seguinte pergunta que me deixa revoltado. Professor, qual que eu uso? Como? Qual que eu uso, professor? Eu não sei. Vou dar uma dica. Quando for Pascal e metro cúbico, tu usa essa. E quando for atmosfera e litro, tu usa essa. Vai dizer que não é pra ficar louco. Vai dizer que não é pra ficar louco. Cadê essa pergunta? Imagina uma matar essa. Legal, né? É só pra fingir que eu sou louco, eu sou bem normal. Então, galerinha, ó, tu concorda que a própria unidade revela quando tu usa uma, quando tu usa outra? Se o cara te joga a questão em litro, em atmosferas, tu te abraça no cara que tem litro de atmosfera. Se a outra é Pascal e metro cúbico, oba, uso 8.3. Não é uma decisão assim, meu Deus, qual que eu vou usar? É olhar, ficar bem calmo e vai saltar os olhos. O PV igual a NRT, vocês já podem, claro, arriscar exercícios desse aqui, mas eu ainda acho esses mais fáceis do que o PVT Povotó. Porque o PVT Povotó é normal do cara se empolgar e querer começar a multiplicar, né? E ele é projetado para pegar cara que não tem habilidade ali na matemática básica. Eu não quero que tu cometa esse erro. Então vamos fazer uma questão clássica de PVT Povotó. Eu inventei uma bem divertida no 3A. A de vocês vai ser mais legal. A deles era uma Range Rover com sensor de pressão dos pneus, aquela história toda. A de vocês vai ser uma nave alienígena. Olha só. Não precisa de uma vez desenvolver a apostila depois, né? Não. Na verdade, eu nunca consegui finalizar um ano com as apostilas. Eu sempre tento guardar para colecionar elas nunca chegam no final. Olha só, uma nave alienígena. Não sei porquê. Uma nave alienígena tem, então, o lugar onde o alien fica ali, né? É pressurizado, né? Que ele respira. Então, essa nave alienígena, ela tem um espaço disponível para o alien de 100 litros. Como ela está em equilíbrio térmico com o espaço interestelar por onde ela viajava, a temperatura desse gás é 3 Kelvin. Certo? É a temperatura real do espaço interestelar. Tá bem legal a questão. E vamos supor que a pressão no planeta do alien, portanto na nave vai ter que ter a mesma pressão, né? Para ele não se sentir desconfortável. Vamos botar aqui 6,66 atm. Adoro. Mas ele chegou na Terra. Ao chegar na Terra, como a nave ficou mais aquecida, em função da Terra, né, ter os seus 200 e poucos Kelvin de temperatura, né, o casulo ali, onde ele estava, deu uma dilatadinha, deu uma inchadinha. Então depois que o alien chegou na Terra, tinha ali 120 litros disponíveis de lata. Tudo bem para vocês? A temperatura em que, com certeza a temperatura subiu, né? Vamos dizer que a temperatura atingiu 300 Kelvin. A pergunta é, qual é a pressão no interior da nave alien? Muito legal, né? Acabei de criar a questão, vamos lá. Se der um número feio, não fica bravo, porque eu não projetei isso.
6,66. Isso, né, na verdade, PVT povotol, ou P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. 6,66. Isso, 666. Vezes 100 100 litros sobre 3. sobre 3. É P, eu não sei o P. 120. 120 litros e 300 Kelvin. Tu vê, ó, eu não projetei essa questão. O cara do vestibular, ele vai projetar e ele vai pensar assim: se for um dos apavorados, ele vai multiplicar e vai dividir e eu vou fazer dar uma divisão demoníaca. Qual é o número que eu vou escolher? Aqui. Se o cara quiser fazer essa divisão, eu vou fazer ele se arrombar. Ele escolhe o número. Porém, se ele perceber que eu posso dividir por 3 aqui dá 100 e eu posso dividir por 3 aqui dá 1. Tá entendendo? Se ele perceber que dá para cortar esses zerinhos aqui, dá para dividir por 6 aqui e por 6 aqui. Divide por 6 dá 1. Divide por 6 dá 2. Tudo bem? Se o cara faz por esse outro caminho, as divisões complexas não vão ser usadas, os números vão se cancelar, tu faz uma multiplicação tosca e acaba. Né? E se tu faz um processo normal, tu te arromba. Eles fazem de propósito. Então o segredo do PVT povotó, não sai multiplicando que nem um louco e dividindo. Se começar a ficar difícil, desconfie. Porque é possível que tivesse um caminho bem prático para matar a questão. Esse 100 com esse 100 por que eu não poderia cortar? Porque estão inversos, né? E eles estão se multiplicando, na verdade, né? Vamos ver que conta sobrou? Aliás, ó, aqui dá para dividir por 2, dá para dividir por 2, dá 5, né? P vezes 1, P, olha a conta que eu fiz, cara. Vai ficar 100 vezes 111 vezes 5. Caramba, o alien tá roubado. Olha o tamanho da pressão em cima do alien. Vai virar a panqueca alien. Com certeza não vai sobreviver, certo? Bom, então tu vê, ó. Se a questão quiser ficar mais legal, sabendo que o alien sobrevive a até 500 atmosferas de pressão, determine se ele sobreviverá ao entrar no planeta Terra. Tu vê, fica mais legal ainda, né? E tem também questões mais clássicas, né? Essas aí são mais bizarras. Legal, olha que bacana a pergunta do colega. Ixi, aumentou em 20% o volume. A pressão tinha que diminuir então. Quando a temperatura é constante. Mas olha só, embora o volume tenha aumentado em 20%, a pressão tende a cair 20%. Porém, como a temperatura aumentou 100 vezes, 10.000%, a temperatura aumentou. Então, a tendência de aumentar a pressão é muito maior. Beleza? Muito boa a tua observação, garoto. Parabéns. Quanto tempo eu tenho? Vou fazer a saideira então. Aliás, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no 3A. Eu vou introduzir o volume 4. O volume 3 vinha até aqui. Então, tarefa, já que semana que vem não teremos aula, eu quero que tu coma esse volume 3. Quinta-feira é feriado. Vocês vão ficar 2 semanas sem me ver, que tristes, né? Até sexta-feira que vem na semana, não vai ter aula. Galerinha, olha só. Eu vou daqui até aquela parede. À vontade, copyright livre. Ó, eu vou daqui até a parede. Primeiro eu vou andar a metade do que falta. Depois eu vou andar a metade do que falta. E assim eu continuo andando sempre a metade do que falta. Nunca vai chegar. Concorda? Né? Depois nós vamos ver que tem situações que dá para calcular quanto tempo vai demorar para chegar. Mas essa aí realmente filosoficamente, como mesmo quando faltar um átomo, eu vou andar meio átomo. Quando faltar metade da metade, eu vou andar metade da metade, nunca vai chegar. Essa é a ideia da hipérbole equilátera, tá, amigo? Ela sempre se aproxima do eixo X, mas nunca encosta, muito menos atravessa. É uma ideia filosófica delicada essa, né? Sempre se aproxima, mas nunca encosta. Muito louco isso. É uma ideia, é mais ou menos como aquela história de dividir por zero dá infinito. Né? Muito bonita a tua pergunta. Agora olha só onde é que nós vamos chegar no volume 4. Sexta-feira que vem, tu vai pensar, porra, queria tanto uma aula do Otávio. Aí tu vai lá e faz um monte de exercício para matar a saudade. No volume 4, todo dia acontece. No volume 4, nós estamos estudando os gases. Vamos começar a estudar como é que a gente faz um gás trabalhar pra gente. Parece piada, mas
Mas chega uma hora que tu domina a natureza de tal forma que tu pensa assim, ó. Já que eu domino a natureza, eu vou fazer ela trabalhar para mim. E vou cruzar os braços. E já fizemos isso, né? Na verdade, vocês vieram parar aqui como? Quem é que veio a pé pro colégio? Só a galera que veio a pé que não usou gás. Todos os outros que vieram de carro usaram o trabalho de um gás para chegar até aqui. Concorda comigo? A galera começou a perceber que quando a gente esquenta o gás, ele tende a se expandir. Quando faz uma fogueira, se tu olha o fogo, né, tu vê ali o ar se movimentando próximo da fogueira, né? Aristóteles já falava. O fogo quer subir porque ele quer ir para a casa dele. E a casa do fogo é o sol. Ele era assim que Aristóteles explicava. Aí a galera pegava um pedaço de pedra, soltava Aristóteles. Não, por que a pedra foi para baixo? Ué, a morada da pedra é a terra, porque ela da casa dela, tu solta, ela quer voltar para casa. E a galera considerava essa a explicação verdadeira para alguns objetos subirem e outros descerem. A explicação verdadeira. Hoje tu fala isso para uma pessoa que nem entende muito de física, ela ri, né? Ah, que idiota era o Aristóteles, mas não era bem por aí, o cara era foda. Bom, então peraí, a gente não usa catavento já há milhares de anos? Então eu vou fazer uma fogueira, vou botar um catavento assim, quando o fogo esquentar o ar e ele tentar passar pelo catavento, eu aproveito o movimento do ar gerado pela fogueira. Caramba, a galera começou a ligar os pontos e perceber, dá para fazer o fogo movimentar as coisas pra gente. Só que aproveitava muito pouco. Eles viram que não valia a pena. Vocês botavam fogo no catavento e ele girava pouco. Então, tinha que ter uma forma melhor. Os caras perceberam, olha que interessante que eu vou te mostrar aqui. Pega uma panela fechadinha, bota água ali dentro e esquenta. Vai transformar em vapor, não é isso? Esse vapor vai querer sair, né? Se eu botar um caninho, eu pego um caninho aqui que sai daqui, aponto esse caninho para lá. Pego um outro caninho que sai daqui, aponto esse caninho para lá. Vai sair vapor por aqui, não vai? Vai sair vapor por aqui, não vai? Esse vapor que sai para lá empurra essa máquina para cá. Esse vapor que sai para lá empurra a máquina para lá. Essa máquina começa a girar que nem uma doida. Esse é o primeiro motor do mundo que se tem notícia na história. O cara fez uma panela, 2 canos idiotas, encheu de água. Quando botou fogo embaixo, aquela coisa começou a girar que nem uma louca. Alimentava o que esse motor, professor? Nada. Era só para provar que com fogo podemos gerar movimento. Inclusive, aí depois um cara escreveu um livro chamado Filosofia sobre a Potência Motriz do Fogo. Ou seja, o pensamento sobre o fato de o fogo poder gerar movimento. A galera foi tentando melhorar os motores e hoje em dia praticamente todos os motores funcionam da seguinte maneira. Cilindro, êmbolo móvel, tudo bem para vocês? E aqui dentro, gás, pode ser vapor, né? Quando esquenta, bate com mais força no êmbolo tende a subir. Com um mecanismo bobo, por exemplo, como esse, ó, dá para quebrar a pedra. Concorda comigo? Bota fogo no gás, o gás se expande, quebra uma pedra. Bota fogo, quebra outra pedra. Foi assim que começou a Revolução Industrial em 1750, porque James Watt inventou uma máquina a vapor vendável. Antes dele já existiam máquinas a vapor, só que não podia comprar, era experimental. Depois do James Watt podia formar uma fila na fábrica dele, te cadastrar e um tempo depois tu recebia uma máquina a vapor. Na tua fábrica de carvão, por exemplo, tinham 100 pessoas moendo carvão. Queriam até comer as pessoas, queriam até descansar quando a queimada invadiu. O cara fez o quê, né? Agora tem máquinas a vapor, todos despedidos, fica 2 cabeças de bagre só. O que nós vamos fazer, chefe? Vocês vão botar carvão aqui, ó, na fornalha. Joga carvão na fornalha. E o mecanismo começou a triturar carvão. Muito mais rápido que 100 pessoas famintas e mal pagas e mal alimentadas. Foi assim que o mundo começou a virar a loucura que hoje nos cerca. Um cara dominou a natureza, começou a descobrir como fazer o gás trabalhar para a gente de braço cruzado. E o problema é que isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim foi todo o problema social que gerou, né, na Europa naquela época, até as coisas se regularem. Outra, né? Tu usava a lenha para quê? Para poder cozinhar, né? Certo? Agora tem um cara, dono da fábrica, poderosíssimo, comprando toda a lenha da região. Então tu vê, as pessoas não tinham nem lenha para comer, cara, para fazer comida. Olha o problema que virou, né? Apesar dos males, hoje a Revolução Industrial é o que pode salvar a raça humana da extinção, né? Já que a natureza aparentemente conspira contra a vida humana e a vida de qualquer espécie. Então tu vê que bacana, né? Revolução Industrial
nós vamos começar a aprender ela do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, estudando termodinâmica. Como é que se faz um gás trabalhar para o ser humano. Só se fosse ver abaixando, uma hora ia explodir, né? Senão... Sim, uma hora a pressão seria tão absurda, né? É feliz. Que esse dispositivo pode romper, certo? Se não rompesse, ia ficar ali. Aí é que está, depende da temperatura. Lembra que o núcleo das estrelas é sempre gasoso. Por mais que a pressão no interior da estrela seja muito maior que a pressão no interior do planeta Terra, a temperatura da estrela é muito acima da temperatura crítica. Por isso que o estado é gasoso dentro da estrela. Porém, o nosso planeta Terra tem ferro e níquel no núcleo. Eles estão a alta temperatura, mas não acima da temperatura crítica. Por isso que o núcleo da Terra é liquefeito. É níquel e ferro fundidos. Porque se a temperatura fosse um pouco maior, mesmo com a pressão no interior do planeta, poderia ser gasoso, certo? Mas os nossos estudos mostram que o interior da Terra é ferro e níquel.